Olá, sou o André Gradinho. Estou aqui para ver se os veganos pensam o mesmo que eu. Eu não compro produtos de origem animal para terceiros. A mim tanto me faz. A minha família é completamente normal, omnívora, portanto não há diferença para mim. Quando são presentes e coisas que eu estou a dar-lhes a provar, digamos assim, claro que não compro produtos de origem animal. Quando são coisas que eu sei que são básicos do cotidiano deles e do qual eles não prescindem, tenho que comprar, conforme as preferências deles, e eles não são veganos. A minha família aceita o facto de ser ou ter sido vegan. Por mim, eles nunca se queixaram. De vez em quando cozinho em casa vegetariano, nunca fui ao nível do veganismo e é normal. Às vezes reclamam um bocadinho de tal, não faças isso, não sei o quê, falta a carne, falta isto, mas é completamente normal. Em relação à família do lado da minha mãe, é totalmente descontraído, inclusive elas não comem, a minha irmã e a minha mãe não comem carne nem peixe quando eu estou a viver com elas, porque sabem que eu não consumo e não se importam minimamente de comer o mesmo que eu. Da parte do meu pai já é muito mais complicado, já sou eu que tenho que fazer o segundo prato, porque é um lado mais conservador, digamos assim. Eu não confio em quem não gosta de animais. Não tenho, acho que uma coisa não quer ver com a outra. Dependendo do ponto de vista, uma pessoa não gostar de animais, tratá-los mal, animais de estimação, não gostar de animais como são animais, pronto. Exato, é um bocado por aí. É a diferença entre não gostar e os maltratar. Não gostar, lá está, não somos obrigados a gostar, inclusive há pessoas que têm medo. Agora, maltratar, acho que não há qualquer razão válida para as pessoas maltratarem animais, e aí sim, essas pessoas, a mim, ficam-me de canto. Os restaurantes e supermercados estão preparados para o veganismo. Penso que não propriamente, até porque a maior parte dos restaurantes não tem opções vegan nem vegetarianas, geralmente são omeletes ou uma salada, não têm conhecimento para tal. É preciso ainda haver um bocado de educação, tanto nas pessoas como nas empresas, e mostrar que a população de veganos e vegetarianos está a aumentar e é preciso haver opções. Eu acho que depende muito da cidade em si. Cidades grandes, e até mesmo Aveiro, que é uma cidade grande, mas não é Porto nem Lisboa, já está, diria eu, consideravelmente preparada para pessoas veganas, mas as cidades mais pequenas, não. Por exemplo, aqui em Aveiro é muito fácil encontrar um restaurante com uma boa opção para veganos, não apenas as saladas para desenrascar, que é o típico, legumes cozidos. Inclusive, os supermercados também já começam a ter uma grande secção de alimentos e opções veganas, misturado também agora muito, comecei a ver, com os produtos ditos naturais, mas em supermercados mais pequenos é quase missão impossível de encontrar a maior parte das alternativas. Em restaurantes mais tradicionais, lá está, é tipo que a travessa de legumes cozidos e não vai muito mais além disso. Fazer a tiragem do leite aos animais é errado. Não propriamente, não acho que seja. Os animais que produzem leite já estão preparados para isso. Agora, como é lógico que em excesso e a industrialização que existiu para a produção de laticínios, aí é um abuso. Mas os animais estão preparados para produzir leite, portanto. Para mim isso é um ponto sensível, porque é algo que me magoa, digamos assim, pensar. Para mim é sim um ato cruel e dos mais cruéis que há, pelo simples facto de nós termos tornado os animais quase que máquinas. E é um processo extremamente doloroso para eles. Temos que pensar que as vacas, por exemplo, funcionam muito como nós, são mamíferos, e eles apenas produzem leite quando estão grávidas. E todo o processo da retirada do leite, primeiro lá está, temos que ter o animal grávido, digamos assim. Depois, todo o processo mecanizado que hoje em dia existe, a retirada do leite, é extremamente doloroso para os animais, as máquinas que existem.
Mesmo o facto de engravidar as vacas é algo extremamente cruel, extremamente mecanizado, doloroso, diria eu até, pela percepção que dá, claro. É modificar, digamos assim, o ciclo de vida de um animal apenas para o nosso proveito. Além de que essas vacas que estão destinadas, digamos assim, a produzir leite, são constantemente mães e nunca têm a oportunidade de criar o filho. O filho é retirado mal nasce, para que ela não se afeiçoe, não comece a guardar o leite para ele e para que aquele leite realmente continue a entrar na indústria do leite. Para mim é dos processos mais cruéis que pode existir e é das coisas mais duras de se ver, um vitelo a ser tirado à mãe e a sofrer literalmente tanto de um lado como do outro. Há muito sofrimento na retirada do leite, para mim. O grande problema da retirada de leite, da maneira como o leite é recolhido, é a industrialização que foi necessária fazer. A população cresceu de tal maneira que foi preciso industrializar o processo. Se for um processo mais caseiro, penso que não seja necessário fazer isso. Há bacarias, eu sou de uma zona rural, as bacarias é completamente normal as pessoas chegarem lá, retirarem o leite, até porque isso permitiu o desenvolvimento da sociedade ao ponto que é hoje. Como é lógico, chegou a um nível que é preciso fazer mais e mais e mais, aí já é o abuso que eu estava a falar. Creio que não tenho, se calhar, os factos a favor quando falo no facto de ter sido necessário ou não essa industrialização. Não quero estar a falar porque não me sinto preparada para isso, mas acho que realmente hoje em dia não há qualquer necessidade. E mesmo que sejam processos não industrializados ao máximo, ou não muito industrializados, lá está, é toda a questão emocional que fazemos passar os animais para a obtenção do leite. Industrializado ou não, o leite da vaca é produzido para alimentar o vitelo, tal como o nosso leite humano é produzido para alimentar os bebés. Não para nós, é fazer passar os animais por um processo de dor constante, completamente desnecessário, até porque já se verificou que o leite não é assim tão benéfico para nós como nós queremos acreditar tão fortemente e como as empresas querem nos fazer acreditar tão fortemente através da publicidade que se vê ainda hoje em dia. O mundo ganharia mais do que perderia em se tornar 100% vegano? Depende, porque se acontecer o mesmo que aconteceu com a carne, podemos levar à depleção de solos e assim. Ou seja, temos os seus benefícios, mas produzir vegetais para o consumo humano também é preciso muita água e muitos recursos. E tendo em conta o abuso que geralmente as empresas vão tentar aproveitar-se sempre, pode levar a uma situação semelhante. Ou seja, eu aqui não digo fazer uma transição a 100%, até porque não digo impossível, mas quase impossível. Vai haver sempre alguém que vai se recusar, ou pessoas mais antigas não conseguem fazer essa transição, mas fazer uma diminuição. E um principal ponto, se não o principal, é a educação das pessoas. As pessoas pensam que carne é preciso. Um prato de arroz com feijão preto e, por exemplo, algum queijo ou um ovo ou uma coisa qualquer, já é uma refeição completa, não precisas de mais nada. Mas a maior parte do pessoal pensa, falta ali um bife ou falta ali qualquer coisa para ser completo, o que é mentira. Eu acho que os benefícios ou não dependem, como foi dito, do processo que se passa e do planeamento e do cuidado que há nessa transição. Eu acredito que se for uma transição cuidada é benéfica para todos. Em relação aos recursos que são necessários para a produção de legumes, vegetais, etc. Está mais do que comprovado, toda a gente sabe que custa mais e gasta mais água produzir carne, mas também há aqui outro ponto interessante que é, por exemplo, a produção de soja, na sua maioria não é para consumo humano, é para rações para os animais. Por isso eu acho que tudo depende de um planeamento de cuidado, de um processo gradual, essencialmente. Todo o tipo de abate é crueldade animal? Sim, no fundo é. Estás a disromper a vida do animal, que se não fosses tu ia continuar a vida dele e morrer naturalmente ou ser comido por outro. Mas em termos de humanos e cadeia alimentar para sobrevivência do ponto de vista animal, o abate do animal é como se fosse um leão a comer uma gazela, uma zebra ou um animal qualquer na savana. Ou seja, o abate para alimentar é uma coisa, agora a forma como a sociedade desenvolveu
e criou os matadouros, já é assim abusar na questão do abate animal. Estão a matar demasiados animais para que volta ao ponto inicial, que é estamos a abusar na carne, estamos a abusar a fazer abusos, por assim dizer, que não precisamos. Portanto, o abate animal hoje em dia torna-se abuso. Sim. Eu acho que todo o abate que for feito sem uma justificação ética válida é crueldade. Claro que depois temos as questões de doenças, tal como temos eutanásia, etc. Mas tudo o que é proporções desmedidas, sem qualquer razão, ou seja, quando há uma alternativa para que não se mate um animal, aí é crueldade, porque não havia a necessidade estrita de o fazer. Resoluções da ONU geralmente falham, quase sempre, porque são transições em que estamos a dar um passo maior que a perna. Ou seja, uma sugestão é: tentem não se tornar veganos de uma vez. Ok, primeiro vamos reduzir o consumo de carne em 50%. Faço um almoço normal e um jantar vegetariano. Ou começar a cortar aqui, começar a cortar ali. Fazer essas pequenas transições, já estão confortáveis com isso, tirem mais um passo. E chegam ao ponto em que simplesmente já não necessitam da carne, portanto, ou a carne ou o peixe, e simplesmente deixam cair esse alimento. Sem o nosso corpo não fazemos nada, portanto tenham cuidado com as experiências que andam a fazer. E muita atenção à ingestão de calorias, vitaminas, leiam os rótulos, não doem a ninguém, procurem receitas, experimentem. Cozinhar asiática é muito forte em vegetarianismo, portanto experimentem coisas novas, aprendam gosto por cozinha, basicamente. E lembrem-se, acima de tudo, vocês se sentem confortáveis, continuam. Se não se sentem confortáveis, pensem um bocadinho, procurem uma nutricionista para vos ajudar. Não é uma caminhada que tenham que fazer sozinhos.